Rancho Skinwalker, também conhecido como Rancho Sherman, é uma propriedade com aproximadamente 2.072 km², localizada ao sudeste de Ballard, em Utah, nos Estados Unidos. Esse rancho tem a fama de ser um local com constantes atividades paranormais e relacionadas a avistamentos de OVNIs. Seu nome foi retirado de uma lenda indígena Navajo, que conta sobre bruxas que tinham a habilidade de se transformarem em qualquer tipo de animal. As tribos indígenas Utis daquela região não entram naquela área rural porque acreditam que é um território fértil para os Skinwalkers. Eles acham que esses seres são espíritos poderosos, que estão aqui por causa de uma maldição que foi lançada naquele lugar gerações atrás pelos índios navarros. O rancho está exatamente no centro da região amaldiçoada. Os membros da tribo Uti são estritamente proibidos de pisar naquela propriedade. Os relatos de acontecimentos estranhos sobre esse lugar apareceram pela primeira vez em 1905, quando os moradores de localidades próximas relataram barulhos de explosões vindas do subsolo. Em 1996, em um jornal chamado de Utah Deseret News, o rancho ganhou destaque. Nessa época, as notícias detalhavam as alegações de uma família que supostamente experimentou eventos inexplicáveis e assustadores depois que eles compraram e passaram a morar naquele lugar. Quando a família se mudou para lá, encontraram grandes trancas nas portas e janelas que os intrigavam, tanto no interior quanto no exterior da residência, como se fossem para impedir que algo entrasse ou saísse da casa. Eles também encontraram grandes correntes do lado de fora, que pareciam ter o objetivo de conter um animal pesado. Em uma das noites naquele lugar, a família viu um lobo com olhos vermelhos brilhantes atacando um de seus animais. Eles atiraram naquele predador várias vezes com uma pistola, e o lobo não reagiu aos tiros e pareceu ileso, enquanto continuava a atacar o animal. Depois de levar 6 tiros, o lobo fugiu e finalmente desapareceu. Para a família, aquele predador tinha algo sobrenatural, o que os deixou muito assustados. Além desses ataques por animais estranhos, a família sofreu com mutilações em seu rebanho, onde seus animais amanheciam sem partes de seus corpos, ou até mesmo mortos. Em 2 anos, a família perdeu 20% de seus animais de criação devido a esses ataques, que aconteciam sempre após observarem luzes estranhas pairando pelo campo. Essa família contou também que certa vez viu um OVNI do tamanho de 2 campos de futebol passar sobre sua casa. Certa vez, a família relatou que estranhas esferas laranjas, que pareciam ser feitas de pura energia, pairavam sobre sua casa e assustavam seus animais. Numa dessas aparições, uma das esferas se aproximou tanto da residência que chegou a queimar alguns dos cachorros de criação da família. Após todos esses fenômenos sem explicação, aqueles moradores resolveram vender a propriedade e se mudar dali. A investigação científica. Os autores, Kelly Harrod e George Knapp, escreveram um livro no qual descrevem esses fenômenos estranhos que aconteciam naquele local, na época em que ele foi comprado pelo Instituto Nacional de Descobertas Científicas, uma organização privada que financiava estudos científicos. Esses autores investigaram os relatos de avistamentos de OVNIs, encontros com criaturas estranhas, círculos que apareceram em plantações, orbes brilhantes, e até mesmo os casos de objetos se movendo sozinhos, relatados pelos antigos proprietários daquele lugar, e por pessoas que passaram por aquela região. De acordo com esses autores, eles viram ou investigaram evidências de cerca de 100 incidentes. Além dos já mencionados, verificaram também a presença de alguns objetos invisíveis que emitiam campos magnéticos destrutivos e se movimentavam por determinadas áreas daquele lugar. Observando o mapa de anomalias geomagnéticas, fornecido pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, pode ser observado que o rancho se localiza bem no meio de uma anomalia, o que, segundo os pesquisadores, pode contribuir para os estranhos fenômenos observados na região. No entanto, esses autores admitiram dificuldade em obter evidências consistentes para possibilitar a publicação de sua investigação para a comunidade científica. As mutilações de animais fazem parte do folclore da área circundante por décadas. Quando o bilionário Robert Bigelow
fundador do Instituto Nacional de Descobertas Científicas, comprou aquela fazenda por $200 mil. Foi com o objetivo de financiar estudos sobre os eventos sobrenaturais do lugar. Porém, como a obtenção de provas para publicações científicas se tornou difícil para os pesquisadores, devido à imprevisibilidade de onde algo estranho aconteceria, naqueles mais de 2.000 km² de extensão de terras, Bigelow acabou vendendo o rancho por $4,5 milhões para uma empresa chamada Adamantium Holdings. Mais tarde descobriu-se que essa empresa era de fachada, e sua origem era desconhecida. Após essa compra, a empresa bloqueou todas as estradas que levam para aquele lugar. O perímetro foi protegido por câmeras de arame farpado, além de ser cercado por placas que visam impedir que as pessoas se aproximem do local. Não se sabe o que aquela empresa desconhecida realmente faz naquela região. Alguns dos curiosos pelo local dizem que são feitas pesquisas secretas para o governo, e estranhos fenômenos são observados ali, principalmente à noite. Outros dizem que são feitos experimentos com OVNIs. Porém, talvez nunca saberemos a real explicação dos tantos fenômenos estranhos que acontecem naquele lugar. Somente podemos afirmar que a ciência convencional seria muito limitada para descrever os mistérios do Rancho Skinwalker.